As mulheres vão à guerra. Eram majoritariamente muito jovens, algumas crianças inclusive. Vinham de todas as partes da União Soviética. O Exército Vermelho as recrutou aos muitos milhares na Segunda Guerra Mundial para fazer frente à invasão da Alemanha de Hitler. Muitas como franco-atiradoras que deviam apontar suas armas à distância e liquidar os soldados inimigos. Era a missão delas, e esse era o ofício para o qual foram meticulosamente preparadas. E embora matassem nazistas que haviam invadido e devastado seu país, e muitas tivessem no currículo uma longa lista de vítimas, quase todas tinham desmoronado e chorado na primeira vez ao alvejar um ser humano com sua arma. Outro desafio era conviver cercadas por uma grande massa de camaradas sexualmente famintos, ter de suportar o assédio e os abusos de comandantes ou colegas masculinos, geralmente bêbados, um verdadeiro combate em duas frentes, e muitas não aguentaram. Embora algumas tenham se tornado muito populares e até recebido o título de heroínas da União Soviética, não puderam fazer carreira no exército. No fim, com a vitória sobre os nazistas, a volta para casa para as que sobreviveram não foi nada fácil. Eram tratadas com frieza e julgamento, e muitas eram xingadas de mulher macho ou prostitutas. E isso vinha também de mulheres mais velhas, que não achavam certo uma mulher pegar em armas e lutar, matar furtivamente. As franco-atiradoras, junto com os aviadores e operadores de tanques, era o que o exército soviético necessitava diante da escassez de homens, pela sangria da guerra. Foram enviadas à frente de combate mais de 500 mil de mulheres oficialmente, mas esse número pode ter chegado a 1 milhão, se incluir as guerrilheiras partisãs, milicianas civis, lavadeiras, cozinheiras e enfermeiras, em uma iniciativa que contrasta com a oposição absoluta de Hitler, de que as alemãs não pegassem armas, no máximo que fossem guardas nos campos de concentração. As snipers russas, que obrigaram os soldados alemães a se rastejarem, eram treinadas como seus colegas homens, e com eles sofreram os rigores da guerra, acrescentadas as penúrias específicas, como ter seus cabelos cortados, não disporem de roupas e calçados adequados, instalações sanitárias específicas e a menstruação, que era um aborrecimento. Traziam de casa o que podiam para a higiene íntima, inclusive calcinhas e sutiãs. Aprenderam a atirar e se camuflar e permanecer imóveis durante longos períodos de tempo, a favor da tranquilidade e paciência feminina. Quer dizer, pelo menos nesses casos, né? A contrariedade era a dificuldade de suportar o violento recuo dos fuzis. Matar para quem não era assassino. Ekaterina Tokarova foi uma veterana sniper. Ela relatou suas experiências que teve nos combates no livro Anjos Vingadores da escritora Lyuba Vinagrova. Relata que muitas atiradoras usavam a espingarda semiautomática Tokarov SUT-40 com mira telescópica de 3,5 vezes de aumento, mas a maioria, inclusive ela, usava a Nosim Nagant, mais simples e precisa. Tokarova ainda comenta sobre o aspecto humano da guerra. Pensava ser naturalmente mais difícil e traumático matar com uma espingarda do que em um avião, por exemplo, porque a 200 ou 300 metros de distância via-se perfeitamente o rosto da vítima na mira telescópica, e a primeira morte era um grande choque. Contou o caso de Lida Larinova, uma colega de regimento. Ela, ao matar um alemão, saiu pela trincheira horrorizada gritando: "Eu matei uma pessoa". A sniper, Tonia Miljogina, que era órfã, se lamentou depois de ter abatido sua primeira vítima. "Ele era filho e pai de alguém, e eu acabei de matá-lo". A crueza e a constância das batalhas iam amortecendo aqueles sentimentos. Gradualmente, a guerra desumaniza. As franco-atiradoras atuavam em duplas. Daí
se criava um laço de apoio humano. A morte da companheira era sempre um fato terrível e traumático. Um caso de amor. Bela Morozova era uma jovem atiradora, tida como muito calma e eficiente no que fazia. Se namorou de um soldado de seu regimento e ambos, quando estavam longe um do outro, sempre trocavam cartas quando possível. Ela, aos 19 anos, foi ferida ao receber um tiro. A bala entrou em sua têmpora, atravessou sua cavidade nasal, subindo pelo olho esquerdo. Ela perdeu a vista, logicamente, mas milagrosamente sobreviveu, voltando à frente de combate. Mesmo desfigurada, o soldado que havia se apaixonado por ela não a largou. Ambos sobreviveram à guerra, se casaram e formaram família, e viveram juntos por muitos anos. Um raro final feliz. A Bela que era mortal. Rosa Chanina nasceu em 1924. Muito nova, foi se alistar em 1941 após a morte de seu irmão na linha de frente. Atuou na Terceira Frente Bielorrussa e foi elogiada por sua precisão de tiro. Raramente errava. Foi capaz de acertar 2 alvos em rápida sucessão de tiro. Chegou à patente de sargento e recebeu a condecoração da Ordem da Glória, sendo a primeira mulher a ter essa distinção. É acreditada a ela 59 inimigos abatidos, incluindo 12 atiradores na Batalha de Vilnius. Ela nunca se abalava por matar um inimigo. Dizem que às vezes ela dizia, após um tiro certeiro, um cartucho, um fascista. No caminho para Berlim, já perto do fim da guerra, em 1945, Rosa pulou sobre uma granada para salvar seus companheiros. A granada explodiu sob seu corpo e, com o ventre aberto pelos estilhaços, tentando conter os intestinos que saíam com as mãos, rogou aos companheiros que a matassem rapidamente. Recebeu homenagens e foi aclamada como heroína nacional. Seu diário de guerra foi publicado em 1965. Ela, ao morrer, tinha apenas 20 anos de idade. Pior que a morte. Em 1942, na localidade de Sutok-Bayakovo, 2 franco-atiradoras apoiavam um sniper homem, e um ataque inimigo deixou os 3 isolados. O companheiro delas foi alvejado e morreu no local, e o cerco se fechou nas 2 mulheres. Elas então juraram que não cairiam vivas para os alemães, porque sabiam o que passariam caso isso ocorresse. As franco-atiradoras que caíam prisioneiras sofriam torturas sádicas, dias de abusos incessantes, e se sobreviviam, eram executadas e deixadas para apodrecer em alguma floresta. Ambas tiraram os pinos de suas granadas e esperaram a chegada dos atacantes. Quando estes estavam perto, mandando-as erguer as mãos, explodiram-se, levando alguns inimigos juntos. Havia ainda duelos com franco-atiradores alemães, sempre homens. Tosia Tinganova teve seu duelo particular e, com um tiro quase ao mesmo tempo em que se miravam, ela se salvou pelo recuo de sua arma, afastando-a alguns centímetros. A bala raspou-lhe a cabeça. Já o alemão não teve a mesma sorte. Esse episódio mostra que também elas poderiam virar alvo de algum sniper inimigo. Sofrer um tiro fatal ou pior, um incapacitante, e cair prisioneira era considerado por elas muito pior do que a morte rápida em combate.
a sniper mais mortal. Ludmila Mihailovna Pavlichenko nasceu em 12 de julho de 1916. Em 1924 mudou com seus pais para Kiev, na Ucrânia, onde se associou a um clube de tiro local. Se tornou uma exímia atiradora. Em 1937 entrou para a universidade dessa mesma cidade. Quando a guerra estourou em 1941, ela estava em seu 4º ano de história, aos 24 anos de idade. Prontamente se alistou, onde foi designada para o 25º Exército de Infantaria. O ofício de sniper lhe caiu como uma luva, já que há anos treinava tiro, ingressando no primeiro grupo de elite de atiradoras femininas, que perfazia uma força total de 1.000 mulheres, das quais metade perderia a vida na guerra. Pavlichenko logo mostrou sua habilidade incrível. Lutou em Odessa, na Ucrânia, e no avanço final rumo à Alemanha. Ela chegou ao posto de tenente e é acreditada por ter eliminado 309 inimigos ao todo, das quais 257 soldados, 100 oficiais e 36 snipers alemães. Um deles, a qual duelou, foi especialmente marcante para ela. Rastreou ele e ficou espreitando por 24 horas, até tê-lo em sua mira segura. O eliminou. Depois, curiosa, foi vê-lo de perto e, ao revistar seus bolsos, achou uma caderneta onde estava anotado umas 500 vítimas que ele fizera. E havia começado sua carreira em Dunkerque, em 1940, na famosa retirada aliada logo no início da guerra. Quando este episódio ocorreu, já estavam em 1944, em plena retirada alemã da Frente Leste. Pavlichenko se tornou heroína nacional. Foi aos Estados Unidos, onde seria saudada por multidões. Foi recebida na Casa Branca pelo então presidente Franklin Roosevelt, em 1942. Ela que foi lá para promover os esforços dos soviéticos contra o nazifascismo, certamente usada como parte da propaganda de Stalin e do seu regime. O famoso comediante Charlie Chaplin foi vê-la e beijou-lhes as mãos, por elas terem liquidado tantos nazistas, ele que era judeu. Ludmila morreu com apenas 58 anos de idade, em 1974, devido a um AVC, e está enterrada no cemitério Novodevichy, em Moscou. Este vídeo foi quase todo baseado no livro que infelizmente ainda está sem tradução para o português, intitulado Anjos Vingadores, obra escrita por Lyuba Vinogradova, e mostra de forma vívida e emocionante a luta, força e coragem dessas mulheres. Várias delas entrevistadas no livro estavam na ocasião esquecidas, desprezadas e pouco estimadas. Uma dura e amarga realidade, depois de se doarem tanto contra as forças nazifascistas que queriam de fato destruir e escravizar o povo russo. Olá, gente, tudo bem? Então essa foi a saga das snipers russas na Segunda Guerra Mundial. Mulheres bem jovens que pegaram em armas para defender a sua nação, inclusive lá na Rússia é conhecida como Guerra Patriótica, e foi realmente uma guerra de vida ou morte, já que Hitler planejava a escravização do povo russo e parte dele que seria eliminado para liberar território para uma colonização alemã. Olha a doideira desse cara que ele queria fazer. O maior peso da guerra foi na frente russa, porque os filmes, na maioria deles, falam muito do dia D, do desembarque na Normandia, lá na França.
Mas isso foi fichinha perto do que aconteceu nesse teatro de operações de guerra, né, desse conflito da Segunda Guerra Mundial, onde se desenvolveram ali, ocorreram batalhas gigantescas, onde muitas vidas, milhões de vidas foram perdidas. Inclusive, um vídeo que eu ainda vou fazer mais para frente, a Batalha de Stalingrado, que foi historicamente a batalha onde mais morreram mais morreram soldados, mais de 2 milhões. Então, tá aí, esse vídeo foi totalmente baseado, quase todo ele baseado, no livro de Lyuba Vinogradova. Esse livro não tem disponível em português. E a versão dele em espanhol tá caríssima. Eu fui ver na Amazon, tá R$560. É muito caro. Eu li ele há 2 anos atrás em PDF, né, no computador. Não me lembro em que site, né, mas se eu achar, vou deixar na descrição, porque eu estou fazendo essa gravação antes de fazer a descrição, entendeu? Mas se eu achar, vai estar lá disponível. E espero que vocês tenham gostado aí da saga dessas mulheres guerreiras aí que combateram, passaram por tantos desafios e adversidades num ambiente de guerra. Inclusive foram muito maltratadas na sua volta para casa e não foram reconhecidas. E esse livro da Lyuba diz muito, fala muito sobre isso, né? Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!